Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Futuro Vem do Futuro, que hoje fala sobre como se preparar para futuros desejáveis quando tudo se mostra altamente complexo e imprevisível no cenário da geopolítica, da macroeconomia e, claro, um cenário bastante desafiador para as organizações e também para as lideranças, não é isso, Doug? É isso mesmo, Lara, e não para por aí, né? Hoje a gente vai ter uma super aula sobre habilidades de liderança e como que essas habilidades de liderança são colocadas à prova nesse ambiente super complexo e super desafiador. E para isso, a gente tem um convidado super especial, Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil. Marcelo, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Espero que, enfim, nesse papo a gente consiga trazer, né, um pouco dos aprendizados e insights da sua trajetória aqui para quem está nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui hoje, Lara, Doug e todo mundo que está nos ouvindo. Trocar um pouco de experiências, o mundo está mudando muito rápido, não só com tudo que está acontecendo no cenário externo, mas muita mudança de cultura, muita mudança das pessoas, muita mudança de tecnologia que acaba impactando os negócios e tudo isso ao mesmo tempo. Tamo junto, Boa. Vamos trocar uma ideia. Obrigado, valeu demais. Bom, a gente quer começar esse bate-papo então, Marcelo, conhecendo um pouco mais de você por trás dessa liderança, assim, né? Você se apresenta muito, né, como uma pessoa, como líder, né, que valoriza o trabalho em equipe, um defensor, né, do aprendizado contínuo dentro das companhias. Quase há 27 anos, né, na IBM, sendo os últimos 3 anos na presidência. Então, para começar, conta um pouquinho pra gente quem é o Marcelo por trás do líder e como que essa sua autenticidade se manifesta nas suas habilidades de liderança e como você gera os negócios hoje. Bom ponto, Doug. Pensa, né, quase o mercado de tecnologia é um dos mercados mais dinâmicos que existe. Pensa que nesse tempo que eu tenho de profissional, vou botar assim, ainda antes da liderança, que dão quase 30 anos, tanta coisa mudou. Você pega 30 anos atrás, várias das pequenas e médias empresas controlavam estoques das suas empresas num caderno. Fazia contabilidade num livro. Não tinha acesso para ir a banco, era só agência. E essa coisa como modernizou de hoje, de entrar em sistemas de controle de estoques mais modernos, de ERPs, começar conceitos de CRM, de atendimento a cliente, de começar a perceber que dados e informação valem ouro na gestão de pessoas, na gestão das empresas, na gestão de caixa. Ao longo desse caminho começou a surgir a internet. Olha que coisa louca, hein? Pouquíssimo tempo atrás não tinha internet, a internet revoluciona acesso à informação. Sim. Você sabe o que está acontecendo em tempo real em todo lugar. Depois vem um e-commerce, dá para fazer venda para mais gente fora do meu ponto de venda. Como é que muda a cultura das pessoas, dos processos das empresas. Depois você vai para o mundo de mobilidade, deixa de ser o computador, deixa de ser a banda larga, passa todo mundo a ter acesso à velocidade, à conexão. Vem o mundo de apps, agora vem o mundo de IA, e está chegando o mundo quântico na esquina daqui a pouco. E tudo isso somado, que eu falei sobre a ótica de épocas de tecnologia, sim, a tecnologia não serve para nada se ela não está aplicada a um fim. A gente é meio. Então, na hora que entra tecnologia que dá para você produzir um produto que tem um engajamento melhor, que dá para aumentar a sua conversão de venda, que dá para você simplificar a vida das pessoas, porque ao invés de ir num órgão público, dar uma entrada num processo, pegar um papel, agora você tem serviços digitais disponíveis para o cidadão. Na hora que você resolve 99% dos seus problemas bancários dentro de um app ou usando um assistente, muda tudo. Sim. Muda processo, mudam culturas, mudam pessoas, porque nessa dinâmica tão larga, né, tão ampla, se você não está aberto a ouvir e aprender, se você não está disposto a desaprender, que tinham coisas que funcionavam super bacanas e que agora são ultrapassadas, mas essa humildade da liderança de estar aberta a aprender, esses são temas super importantes. E eu entrei na IBM literalmente num momento que eu era, dentro do grupo que eu trabalhava, 10 anos mais novo do que a média das pessoas. E aí tem uma diferença muito grande de experiência. Entrei muito novo, inexperiente, trabalhando com pessoas 10 anos mais velhas e 10 anos de experiência no mercado de tecnologia de multinacionais é um salto. São literalmente outros níveis. Eu era júnior, as pessoas eram seniors ou plenas ou seniors. E conquistar esse gap e acelerar essa diminuição de distâncias é que eu acho que faz parte aqui do nosso
do nosso papo, né, das estratégias dali começou essa discussão de ou eu aprendo um pouco mais, ou eu me atualizo um pouco mais, ou eu estou um passo à frente no que é mais moderno, porque as pessoas ao longo do tempo tendem a se especializar, tendem a achar uma zona de conforto, são momentos de vida diferentes. Sim. Essas estratégias construídas ao longo de muitos anos, e aqui vem uma outra característica minha que eu acredito demais, que é melhoria um pouquinho, todo dia, o tempo todo. Em qualquer coisa da nossa vida. Na nossa saúde, na academia, sim, na dieta, qualquer coisa. Se você faz um pouquinho todo dia, você não vai ver resultado na semana seguinte. Vai ver um pouquinho daqui a alguns meses. Vai fazer uma diferença daqui a um ano. Né? Mas na hora que você olha, é a mágica dos juros compostos. Quem começou a economizar um pouquinho todo dia 30 anos atrás, sim, conseguiu alguma coisa agora. Quem foi fazendo mais tardio, ou vai ter que se esforçar muito mais para chegar no mesmo resultado, ou talvez não chegue. Então, acho que toda vez que eu vou discutir conselhos de carreira com quem está começando, tenta ficar um pouco melhor todo dia em alguma coisa. Não é salto, são passos. Mas passos, muitos passos ao longo de muito tempo. Você aprende a andar mais rápido, você aprende a correr, você aprende a achar os atalhos. Mas para mim não é sobre um Big Bang, mas trabalho duro, esforço e consistência, cara. Então aqui você está trazendo características suas aqui. Então você já me disse aqui que você é uma pessoa então que tem uma visão de médio e longo prazo, né? Você não é uma pessoa imediatista, então, necessariamente. Então eu queria pegar algumas características pessoais suas que mostrem, que revelem um pouquinho de quem é o Marcelo e como isso traz autenticidade para sua liderança. Então, eu estou identificando aqui em você, então, uma pessoa que tem uma visão de médio e longo prazo, não é necessariamente imediatista. Que outras características suas que você traça, assim, para a sua liderança aqui? Eu acho que pessoais. Você tem que agir agora para atingir o médio e longo prazo. Uhum. Eu sou imediatista, sim, imediatista de então? ação. De ação. Para que você consiga atingir os seus objetivos. Porque se você não faz agora, um pouquinho todo dia, melhorando todo dia e atento a essas mudanças, o que você traçar de médio prazo muda. Você tem filhos, né? Tenho gêmeos de 7 anos. Isso, como pai, isso é realmente muito verdade, né? Se você não fizer agora... Se você não ensinar valores e princípios agora, aos 7 anos tem um marco na formação das crianças que faz a formação de personalidade. Então, não adianta eu imaginar, né, quando eles nasceram, que assim, eu quero que eles sejam boas pessoas, bons cidadãos, mas eles vão aprender isso ao longo da vida. A vida vai ensinar. É agora, dentro de casa, desde os primeiros dias, desde os primeiros meses. Então, meu ponto de vista você tem que tomar ação agora, você tem que estar aberto a se adaptar, porque tudo muda. Nossas crenças, valores não mudam, mas as situações macroeconômicas mudam, as tecnologias mudam, a sociedade muda, e esse olhar do que você mantém firme aos seus princípios, disciplina, valores, ética, são inegociáveis, mas um olhar atento ao que está acontecendo e se adaptar para atingir o médio e longo prazo para mim o segredo aqui. O que é inegociável para o Marcelo de valores? Valores. Faz. Ética é inegociável, fidelidade, assim, você fazer coerência no que você fala e faz é inegociável. Eu acho que dentro do mundo corporativo, na sociedade como um todo, a gente vive sobre relações que são duradouras se existem confiança. Sou casado e meu casamento existe porque temos cumplicidade e confiança. A relação comercial que a gente tem com clientes só existem porque eles confiam que o que eles pediram a gente vai entregar minimamente ou superar. E a gente vive num mundo uma quebra de confiança. Por isso que tem todas as outras situações de como se tem que ter contratos mais inteligentes, tem que ter salvaguardas mais inteligentes, tem que ter definições claras de expectativas e retornos de uma forma explícita. É um dilema, né? Muitos dos vetores da nossa sociedade não necessariamente se somam. Então, essa questão de credibilidade, de confiança e, de fato, estabelecer relações que sejam duradouras, para mim é o segredo do sucesso. Você pode até fazer uma venda uma vez, não entregou, pode ser até que você faturou, está faturado, mas você não vai ter esse cliente recorrente. E eu acho que aqui eu tenho o privilégio de estar trabalhando numa empresa que tem mais de 100 anos de mercado. Aqui no Brasil, fomos a primeira filial da IBM fora dos Estados Unidos,
para um empreendedor brasileiro que viu que o Brasil ia fazer o primeiro censo, resolveu pegar um navio, bater lá em Nova York, porque descobriu que tinha uma empresa que fazia máquina de tabuar. Daí veio a primeira filial da IBM para cá. E normalmente se pensa que tem algum estrategista que olhou o mercado, fez uma definição de potencial e veio para cá. Nada. Empreendedor brasileiro que viu uma oportunidade, foi atrás e veio para cá. Então eu acho que essas oportunidades, essas relações, tudo é sobre confiança. Muito legal. E Marcelo, quando a gente fala de confiança, né, a gente vive num momento de mundo onde tensões de todos os lados elas existem, sim, né? Sejam elas comerciais, enfim, macroeconômicas e por aí vai. Você à frente hoje da IBM no Brasil, né, considerando um cenário mais macro, como é que é, cara, em termos de rotina, em termos de talvez governança, em termos de práticas de liderança, de gestão, conseguir executar uma estratégia em um país extremamente relevante, extremamente complexo, que é o Brasil, considerando também os drivers da IBM globalmente, cara? Aqui tem dois pontos de vista importantes nessa conversa. Primeiro, somos uma empresa que temos produtos e tecnologias que são aplicáveis globalmente. Uhum. E como a gente tira proveito dessas tecnologias, varia bastante de maturidade de mercado, maturidade dos clientes como um todo. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma super referência bacana, que é o sistema financeiro. Legal. Então, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do planeta. O que a gente faz com o Pix, que é o tamanho de um projeto de inclusão bancária, não existe em nenhum canto do mundo. E veio nascido aqui, produzido aqui por brasileiros, e o mundo olhando, como assim vocês têm um sistema de pagamento que é gratuito para a pessoa física, que você transfere qualquer valor em tempo real. E quando a gente vai para outros países que você olha e fala assim, nossa, aqui é super desenvolvido, super bacana, você faz uma wire transfer e demora 2 dias para cair do outro lado, para nós a gente assusta, certo? Então, tecnologias de ponta que estão disponíveis para todo mundo, a forma de implementar e de trazer valor é diferente. Então, o que eu acho muito bacana? Ao ter uma operação em mais de 170 países, dá para ter muita troca. Então, isso eu acho que a gente faz muito legal. A gente tem vários centros de referência espalhados pelo mundo, que no passado eram centros, vamos dizer assim, eles sendo centros. Então, se você queria olhar, por exemplo, novidades sobre front office de banco, o nosso centro era lá em Barcelona. Se você quisesse olhar, por exemplo, novidades de varejo, o nosso centro era lá em Nova York. Se você quisesse olhar algum outro, tinha em outros lugares. Sim. A gente mudou já há bastante tempo. Esses centros, que era bacana você ir lá para ver o epicentro, né? Vem cá para te mostrar o estado da arte, você conseguia tocar algumas empresas e alguns clientes. A gente interligou esse negócio todo. Então, o centro que tem aqui em São Paulo tem acesso às mesmas informações, aos mesmos assets, aos mesmos profissionais que estão do outro lado do mundo. Então, eu consigo pegar um cliente aqui no Brasil, a gente montar um briefing do que ele quer ver, do que a gente acredita que soma para ele e somar o conhecimento global para cá. Agora, tem particularidades? Claro que tem. Na hora que a gente está olhando, por exemplo, a complexidade tributária que a gente tem aqui, não tem em nenhum lugar do mundo. Então, as necessidades de inteligência para se manter competitivo, aqui exige alguns tipos de adaptações. A nossa parte trabalhista é bem diferente. A forma de contratar e de reter é diferente. Então, a parte boa, ao estar há tanto tempo no mercado, ao ter tanto acesso a experiências que deram certo e ao que não deu certo, que também eu acho que dentro de papo de liderança, a gente sempre fala das vitórias, dos achievements, mas talvez as coisas que a gente mais aprenda é onde não deu certo. O que você resolveu investir em alguma área que não deu, e talvez o grande segredo de sucesso é testar, pivotar e adaptar rápido. Então, não estar pego a crenças, que assim, eu acredito que é isso aqui. Eu acho que o mundo está caminhando muito mais para um mundo onde o fato, o dado, ajuda muito na tomada de decisão, e para a liderança isso é super importante. Porque a gente vem de uma era de que, pensa, um tema que eu tenho discutido muito nas empresas hoje. A gente está com essa revolução da IA acontecendo. Pensa que o board das empresas são formados por pessoas altamente experientes, pessoas de muito sucesso, notórios nas suas áreas, mas que quase nenhum deles
teve contato com IA. Na prática. Porque, assim, de forma Claro, disruptiva, nós temos IA aqui no Brasil há mais de 10 anos, ou 10 anos agora, falando português. O primeiro caso nosso foi a Bia do Bradesco. 10 anos depois, e com a IA generativa de 2 anos e meio para cá, mudou tudo. Então, quem está no board de empresa que autoriza, vamos investir nessa área, não autoriza tal projeto, se não há um letramento executivo da liderança para perceber potenciais de maior produtividade, maior receita, diminuição de custo, mas, por outro lado, quais são os guardrails que isso tem que ter para não ter exposição de marca, para não ter algum viés, para não ter alguma questão, não é o normal era se esperar de conselheiros dar conselhos. Agora entra o momento que os conselheiros estão se letrando, e essa é uma palavra diferente, né? Sim. Que vem do básico, mas é do básico mesmo, porque está tudo tanta novidade que você não está aberto a ouvir. Esse é um tipo de adaptação da liderança, de resiliência, de curiosidade, que quem não entrar em várias das indústrias se deixou para olhar a IA daqui a 3 anos, vai estar com um buraco de eficiência, uma percepção de burocratização, de lentidão, de complexidade, que vai refletir na sua marca, no seu produto, no teu cliente. Então, para dar um exemplo de como a liderança tem que estar aberta a ouvir, Sim. a aprender. E uma característica minha também, Lara, é ser curioso, porque surge tanta coisa o tempo todo. Curiosidade e curadoria, eu acho que é os grandes desafios do mundo. Que é muita coisa acontecendo, é muita informação, não dá para você estar ligado em tudo. Não adianta entrar no FOMO, né? no Fear of Missing Out, que senão te gera estresse. Então, como você acha fontes de curadoria bacanas, e a MIT é uma referência nisso, junto com uma curiosidade para você olhar aquele tema e falar assim, me parece que isso aqui tem relevância. Deixa eu gastar um pouco mais de tempo aqui. Essas eu acho que são 2 características que todo profissional devia ter, mas quando você vai ascendendo nos níveis hierárquicos, as atribuições, as responsabilidades, os desafios vão te consumindo muito da sua agenda. Mas eu, particularmente, dedico, blocado na minha agenda, minimamente 2 horas por semana para o meu letramento. Porque senão, uma conversa como essa, eu não ia ter tempo de me preparar, de interações com os clientes que eles esperam ouvir um ponto de vista, ouvir uma opinião, ouvir sobre o mercado, não dá tempo de fazer no dia a dia. Exato. Marcelo, antes de passar a bola para a Lara de novo, você citou um ponto que eu acho que é bem importante, sim, bastante atual, que é a governança de inteligência artificial dentro das empresas. Queria ouvir um pouquinho de ti, até fugindo um pouco aqui do nosso roteiro. Quais são boas práticas? Você já citou aqui a questão do letramento, né, justamente para conseguir levar a visão crítica sobre determinados projetos, mas no dia a dia da IBM, conversando com clientes, quais são boas práticas de governança para a implementação de projetos de IA que você vem vendo aí no mercado, cara? Esse é um tema que está super em voga. Era uma discussão técnica, talvez há 1 ano, 2 anos atrás, e é uma discussão que eu tive com 2 CEOs de top 10 bancos do Brasil, no nível máximo da organização. Por quê? Porque agora a discussão já tem muita gente usando IA. Agora entra um outro conceito que são agentes de IA. A gente estava acostumado a interagir com assistentes. E qual que é a diferença de um para o outro? O assistente, você pergunta, pega um chat de uma empresa qualquer, tá certo que a gente tem muita experiência com chat ruim, então vamos falar de chats bons. De você entrar e falar assim, olha, eu perdi o meu boleto e eu queria a segunda via do boleto. Você faz uma pergunta, eu acho que a evolução veio de pergunta e resposta. Antigamente, como é que eu faço para pagar o boleto vencido? O chat ia te responder, entra lá no app, clica em transações, pagamento, DDA, vê lá o boleto que está vencido e paga. Agora, já evolui para você que pagar o boleto que é de uma conta de telefone, você tem essas 2 abertas aqui. Qual que você quer pagar? E você pega, realiza a transação e paga. Então você já entra num contexto de pergunta, resposta e automação para resolver o seu problema. Agora está evoluindo para um conceito que chama agentes. Você dá autonomia para que a IA tome decisões sobre pequenas tarefas. Vamos pensar o seguinte, vamos criar um agente para que os funcionários do MIT consigam viajar para os seus compromissos gastando o mínimo possível e tendo a melhor experiência possível. Então vai ter um agente que vai olhar a reserva do hotel,
onde você vai estar, qual é a sua localização, em vez de você ficar olhando lá no mapa qualquer, minha agenda é aqui, eu vou ter que estar nesses dias, esse aqui é o meu roteiro, ele acha qual é o hotel mais perto, qual é a política de preço mais adequada, definida pela tua corporação, um outro agente vai olhar a passagem aérea, menor deslocamento, menor custo, etc e tal, e tem um outro agente que coordena os agentes, que é quem faz a sua viagem, para dar um exemplo simples. Agora você imagina, esse aqui é super simples, super fácil. Agora você pega isso em centenas. A IA não conhece a LGPD. Então, quem tem a responsabilidade por ensinar a IA ou dar acesso ao dado que a IA precisa ter é quem treina a IA. Aí você imagina que se você tem uma informação sensível, ela só é segura enquanto você não contou para ninguém. Se você contou para outra pessoa, talvez você perdeu o controle dela. Agentes imitam gente. Então, se você deu acesso à informação, mas você não criou guarda-reios para um não contar para o outro, porque um agente pode perguntar para o outro alguma informação e ele, ao ter a informação, ele pode contar. Só ele teve acesso, ou podia ter acesso à base, mas ninguém falou para ele que não é para contar para o outro. E começa interações que vão aprendendo, é aprendizado. Então, na hora que você monta modelos que você tem que ter agora uma governança de multi-agentes, porque senão você pode ter problemas de falha. Que as empresas estão começando a usar isso de uma forma massiva. Atendimento ao cliente, para fazer a venda, para controlar o estoque, para o departamento jurídico, para fazer qualquer atividade, não tem assim, ao ver um problema, desliga o agente. Você vai desligar a empresa. Então, o que a gente está discutindo muito agora, chegou um momento de maturidade, então também tem muita coisa que assim, você tem que começar tempos antes. A gente já discute governança de IA tem pelo menos uns 3 ou 4 anos, mas entram conceitos, entram tecnologias, entram plataformas. Agora tem uma necessidade de mercado em escala, que é o que a gente está discutindo. A estratégia de IA da IBM é ser uma estratégia aberta, que os clientes usam em qualquer modelo, mas sobre uma ótica de governança de IAs, governança de dados. Para você identificar vieses, para você corrigir rápido, porque uma informação também tem validade. É verdade hoje até sair uma lei que passa a ser vigente amanhã. Então até hoje estava tudo certo, amanhã já não é certo. Como é que você corrige essa fonte e garante que todas as IAs estão atualizadas? Você vê que a complexidade fica super grande, né? Treinar pessoas em coisas novas já é difícil. Como é que você bota isso de forma sistêmica? Ela é mais difícil ainda. Aí entram tecnologias comuns que você dê governança de dado, governança de acesso e governança de IAs para que o negócio possa tirar proveito, ser produtivo, ser ágil, trazer toda a virtude que todo mundo está vendo, o potencial quase infinito de fazer coisas de jeitos mais simples, mais rápidos ou mais eficientes. E eu, particularmente, sou credor de fazer coisas simples em escala. Vai ter coisa que a gente vai fazer com a IA super sofisticados, super bacanas, que vão revolucionar o mundo. Hoje é como a gente atende melhor cliente, como é que a gente resolve as burocracias das empresas de uma forma mais rápida, só que não é sobre tecnologia. Vamos trazer de novo aqui a discussão de pessoas e liderança. Se não há uma visão estratégica atualizada, ela pode impedir que essa inovação aconteça. Travar a inovação é declarar a morte da tua empresa. Por outro lado, tem o dia a dia para entregar os resultados para acontecer. Então você vê que é um conjunto de variáveis que eu brinco muito que o mundo já não é mais sobre ou faz isso ou aquilo, investe neste ou naquele, mas um mundo de você vai fazer isto e aquilo também. A liderança passa a ser uma liderança ambidestra. Por isso o meu comentário no começo lá, não é sobre o pensar o médio e longo prazo, mas fazer o presente olhando para lá. E não adianta só cuidar do curtíssimo prazo, porque senão você não trilha o caminho que você tem lá para frente. E essas são mudanças culturais, né? A gente está acostumado normalmente a ter departamentos. Agora você vê as empresas se reorganizando em tribos, em linhas de negócio, que não é mais uma estrutura como tinha nas empresas. Está aqui, ó, produto, marketing, finanças, delivery de projeto. Para você trazer uma experiência nova de um produto, você vai trazer o cara de negócio, o cara de tecnologia, o fornecedor, o seu cliente para
criar o produto novo. Aí as hierarquias mudam, aí a forma de gerir pessoa muda, a forma de atrair talento muda, a forma de remunerar muda tudo. Eu adorei essa ideia dos Não, Ous versus Es. Não, eu adorei essa ideia de Ous versus Es. Totalmente faz sentido. E principalmente essa questão do Es no agora. E é justamente o conceito do Future Ready, né? Empresas, e como você falou bem, empresas não são só, né, não é só tecnologia, mas empresas, pessoas e lideranças ali nesse movimento do preparar-se hoje, né, para o futuro, né, para estar prontas hoje, para o futuro. Tem que o futuro tá mais perto, né? Antigamente a gente falava futuro, longo prazo. Aqui, né? É até uma definição engraçada, né? Longo prazo pareciam que eram 10 anos. Bastante. Eu falava de estratégia de 2030, né? Pô, 2030 tá aí já, né? É quase exercício de cenários. Sim. E o mais interessante é que cenários improváveis passaram a ser possíveis. Normalmente, qualquer exercício de estratégia, você tinha uns cenários, 2, 3 cenários, o improvável, ou talvez o otimista, o pessimista e o provável. Uhum. Os improváveis estão acontecendo, né? Ninguém isso. imaginava uma disrupção da pandemia. Pois. E era isso que eu ia falar com você, porque a gente pensa muito aqui em futuros desejáveis. A gente nem fala futuro, né? Quem fala futuro, mas na verdade a gente fala em futuros desejáveis. Como agora pensar em estratégia, pensar em futuros desejáveis quando a gente realmente está dentro desse futuro, está desse contexto tão do imprevisível? E aí, assim, a gente falou sobre governança, a gente falou sobre a inovação e como manter-se competitivo, como manter essa inovação e esse investimento em inovação diante de um momento que há muitas tensões, há uma necessidade de se manter competitivo, mas com uma restrição ali, mas uma contenção de custos. Como fazer tudo isso diante do imprevisível em altíssima escala, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho, assim, na vida prática, é sobre a gente ter quase a ousadia de ir contra o status quo, de propor, testar alguma coisa diferente, que alguém dê uma ideia. Por que eu estou falando desse jeito? Porque também se espera muito guidance, né? A nossa estrutura como sociedade espera orientações vindas da liderança para se executar. Eu acho que agora a gente vive um momento que é tanta coisa nova acontecendo que esse guidance não é mais possível ser dado de uma forma completa. Por quê? Na hora que a gente volta ao tema, né? Se o board tem uma visão que precisa estar continuamente atualizada, que entra a estrutura executiva das empresas de execução e trazer o que o mercado está tocando, o normal, pensa nós como empresa que fomos líderes em patentes no mundo por mais de 28 anos consecutivos. A empresa que mais registrava patente no planeta inteiro por 28 anos foi a IBM. Nos últimos 2 anos, estamos ali nos top 3 por uma mudança de estratégia. Por que a gente viu? Uma coisa é você investir muito em P&D, e continuamos investindo, mas tem muita coisa surgindo que não necessariamente tudo é sobre um mar azul. Então, estamos investindo pesadamente em IA, pesadamente em computação quântica, que a gente acredita que vai ser a próxima grande onda. Mas gastamos 34 bilhões de dólares na maior aquisição de tecnologia da história no momento que fizemos a compra da Red Hat, que é uma empresa que não tem nenhuma patente, não tem nenhum capital intelectual monetizado. Mas qual era a estratégia de muita felicidade deles? Eles olhavam o que o mercado estava usando, que já se tinha um mercado utilizando tecnologias de software aberto, e aí colocava o que as corporações precisam, governança, controle, segurança, escala, suporte, e escalou um business que ao invés de você ter que criar um produto do zero, deixa eu ter uma ideia, deixa eu achar um mercado, deixa eu ver se tem potencial, deixa eu investir em desenvolvimento, daqui a 5, 6 anos eu tenho um produto disponível no mercado. Os caras olham, monitoram, já tem muita gente usando, vamos botar algumas funcionalidades que não está disponível no open source aberto, deixa eu botar segurança, suporte, e tem um business gigante. E essa ambidestralidade, de novo, é o que forma a IBM de hoje. Uma IBM que tem muita novidade, que produz tecnologia própria. Hoje, dia 11 de abril, a gente lançou ontem a geração mais moderna dos mainframes,
que já está totalmente ligada à inteligência artificial. E é uma tecnologia de cinquentenária, totalmente moderna, e temos gente trabalhando junto com as comunidades, desenvolvendo as coisas no ponto. Agora, dentro de um olhar de empresa, imagina que quem traz o insight do negócio, o que o cliente está pegando, não é mais o gerente de produto, não é mais o cara do laboratório. É assim, é quem está lá na ponta. E a mudança da nossa sociedade é tão diferente. Pensa como é que as pessoas compravam produtos e serviços há 10 anos atrás. Quem está lá na ponta pode ter uma super ideia legal, que está ouvindo lá na implementação, e aí não é modelo mais hierárquico, não é cargo, não é nada. Alguém pode ter uma ideia super legal que pode disruptar as coisas, e a gente tem que criar mecanismos para ouvir, captar, co-criar, e aí entra uma nova crença de que assim, ou a organização das empresas como um todo se atualiza para ser uma organização que a melhor ideia vença, e não o cargo, ou não o processo. Sim. Esse aqui eu acho que é um ciclo que pode travar ou destravar valor para as empresas de uma forma impressionante. Mais um ponto aqui é que a gente está num momento bastante diferente, né? A gente está falando num momento aqui em que a gente está marcado por desafios geopolíticos muito grandes, com disputas comerciais, o tarifaço que mudou realmente todo um cenário macroeconômico. A gente está falando aqui sobre restrição a fluxo de dados, aqui também possivelmente já acontecendo. Necessidade também de atender a diferentes também padrões regulatórios, né, por conta também desses fluxos de dados. É um momento extremamente diferente, né? Então, diante de tudo isso, mudam muitas coisas também agora e talvez daqui para frente também. Então, como que é liderar, como que é olhar agora para a estratégia que vocês haviam, que todas as empresas, né, haviam desenhado no ano passado, ou que estão para desenhar agora a partir do segundo semestre, ou revisitar. Como é este momento agora para liderar? Como é ser um líder local com impacto global nessa circunstância? Como é este momento agora para você e para lideranças em geral? Super desafiador. Ponto. Imagina que a variação cambial do dólar do ano passado para cá, em alguns momentos bateu 25%. O dólar estava 5,75 em algum momento, bateu 6,20 em algum momento. Isso aqui significa que um trimestre de receita recorrente evapora em dólar. Olha como isso é pesado. A palavra evapora. Não é que você deixou de prestar o serviço, não é que você deixou de ter clientes, nada disso. A percepção de resultado dentro de uma empresa, né, dentro do mercado financeiro que consolida resultados globalmente, aparece o Brasil, e aí é qualquer empresa brasileira que reportava seus resultados brasileiros consolidados globalmente, em um determinado momento teve um impacto que poderia chegar a um trimestre evaporado. Você não recupera um trimestre evaporado. Graças a Deus, saímos do 6,20 e volta para baixo, mas o momento específico, né, do dia de hoje, estamos aqui, 11 de abril, esse tsunami chegou tem uma semana. Sim. Então, as consequências, os desdobramentos, ainda eu acho que é muito, muito, muito cedo para a gente ainda ter uma visão estratégica. Agora, olhando sobre a ótica de liderança, é sobre resiliência. Não é sobre reação, não é sobre ser duro, bateu, volta, ou bateu, assimila. É sobre você entender, então se eu tenho um impacto cambial tão pesado e eu tenho meus objetivos a serem cumpridos, quais outras atividades eu posso fazer para mitigar essa perda cambial? Eu posso buscar um mercado novo, eu posso decidir aumentar algum tipo de expansão para buscar mais clientes, para compensar a perda em dólar com mais receita para diminuir esse gap aqui do lado. Isso é algo que a gente está fazendo agora. A gente está redesenhando estratégias de mercados que podem ter mais velocidade de retorno de curto prazo para conseguir fazer esse equilíbrio um pouco melhor agora. Então essa visão de ação, ela tem que acontecer, não pode entrar em desespero. Porque você pode tomar uma decisão que daqui semana que vem a novidade da semana. E o que está ficando cada vez mais comum é que a mudança virou a nova constante, né? Dentro aqui do mercado de tecnologia, eu fui há um mês passado e foi emblemático para mim. Eu saí da IBM tarde, numa sexta-feira, porque tinha um projeto que terminou tarde. No final de semana, eu comecei a ver um monte de notícias de
a onda DeepSeek. O DeepSeek, né, tecnologia... Aí eu olhei, nossa, gente, não tinha visto nada. Sexta-feira, eu saí de lá 8 da noite e não tinha visto nada. Alguém publicou um modelo super disruptivo na sexta-feira à noite, que pegou o mundo no final de semana de ataque. Na segunda-feira, $500 bilhão das empresas de tecnologia sumiram. Então, assim, não é sobre não estar atento, não estar preparado, é que estão acontecendo coisas nos horários e nos momentos diferentes. Mas sabe o que aconteceu conosco? A nossa ação foi uma das que menos impactou. Por quê? A gente está olhando esses cenários determinados, muito rígidos, também se reflete muito em modelos de negócio. Nós, nos últimos 3 anos, a gente transformou a corporação muito. Onde a gente deixou de ser uma empresa, na sua maior parte, direcionada a um produto, a uma defesa, para ser uma empresa que entra nessas orquestrações. Então a gente tem a nossa nuvem, nós temos a nossa IA, nós temos os nossos dados, mas a gente se posiciona como alguém que ajuda os clientes a governar suas infraestruturas, tanto em nuvem quanto on-premises, e aí na hora que tem um estouro de dólar, que tecnologias que são consumidas como serviços explodem de custo, nós temos alternativas para controlar esse custo e dar previsibilidade. E aqui já vem um movimento que está acontecendo muito nas empresas, muitas aceleraram muito a ida para a nuvem, agilidade, paga por demanda, inovação, é muito positivo. Mas a hora que você pega empresas que têm cenários econômicos muito grandes, muito voláteis, esse equilíbrio entre tudo variável ou tudo fixo, de novo, não é sobre os, é sobre esse. A gente está vendo as empresas manterem um novo ambiente de tecnologia que tem coisas em casa que você sabe quanto custa, a prestação está determinada, está dentro do leasing ou fez um CAPEX, e tem um variável aqui que atende a necessidade de negócio. Isso ajuda a empresa a ser mais eficiente. Isso ajuda a estratégia a estar mais adequada. Na hora que a gente não briga, é a nossa IA versus as outras, mas a gente governa todas elas e pode usar a minha e pode usar as outras, saiu o DeepSeek, nós somos a primeira plataforma a contar ele habilitado para o cliente testar. E não assim, opa, tirou o mercado do Watson da IBM. Não foi assim. Então, essa estratégia que a IBM tem adotado nesses últimos 5 anos de ser uma empresa híbrida, olhar clouds híbridas, olhar IaaS de uma forma mais ampla e olhar como a gente otimiza processos de negócio das empresas, nos permite não ser pego de surpresa de uma mudança radical que nos quebre, e também quando você está no meio do caminho, você também não surfa o pico da onda, né? Mas neste momento de incertezas, dar alternativas, conseguir mediar CAPEX, OPEX, conseguir trazer resiliência, custo e inovação, conseguir acelerar na coisa nova, mas dar o guardrail aqui de governança, tem se mostrado uma estratégia que para nós, nos últimos... Bom, vamos tirar essa última semana, que as ações caem 12%, sobem 8%, tira esse recorte. Nos últimos 24 meses, a nossa ação dobrou. Por o mercado perceber que essa estratégia de adaptabilidade e alternativa, de você ter escolha, talvez seja uma estratégia importante para o mercado corporativo. E aí, para as lideranças, trazendo de novo o tema, né? Uhum. Porque eu vejo muito essa associação de liderança, tecnologia e negócio, sim, virou uma coisa indissociada. Sim. Então, o líder tem que estar muito atento ao que está acontecendo na tecnologia, tem que estar muito atento ao negócio e... Que tem a ver com competitividade. Sem isso, e vamos ser sinceros, né? As tecnologias como um todo foi o grande motor propulsor, sim, do mundo nessas últimas 2 décadas, sim, sim, e vai continuar sendo. Então, essas coisas todas se misturam. Para ter mais eficiência na empresa, vai ter que ter uma liderança adaptada, aberta, resiliente, mas eu acho que é muito sobre esse equilíbrio de cenários. Quem aposta 100% no ativo pode dar sorte de um determinado momento ter o maior retorno do planeta. A possibilidade disso dar certo no longo prazo é nula, porque vem uma coisa da semana, do mês e que muda tudo. Então a gente acredita muito nessa questão de alternativas, de flexibilidades, e para a liderança é difícil, porque no final eu tenho 6 gerações trabalhando lá na IBM, considerando que gerações seriam pessoas a cada 10 anos. Eu tenho a minha secretária, tem 50 anos de casa, e é a melhor secretária que eu conheço na minha vida. E tem gente que acabou de entrar, sim, chegando agora, estagiário, Gen Z, que é um outro setting de expectativas, de
desejos, de engajamento. Então, você imagina uma liderança que tem que olhar cenário geopolítico, cenário cambial, cenário tecnológico, mas talvez o que tem atrás disso tudo é o cenário humano. Como é que você mantém as pessoas engajadas, como é que você mantém as pessoas buscando o que é melhor, as pessoas querendo fazer mais, porque acreditam que aquilo está certo. Você vê que é muita coisa, né? A pressão em cima da liderança, eu acho que nunca foi tão intensa e tão sem receitas. Tá falando de agora, De agora. desse momento. A liderança de hoje, agora, né? você não tem um playbook. Tá. Antigamente era, né, um jargão das multinacionais, faz by the book. Não era assim que falava? Pega lá o livro. O que é para fazer? Você tem, como é que você gere? Você vai fazer isso, você vai ver esse relatório, você vai pegar essas perguntas, você vai fazer essas informações. Esse é o play by the book. Não existe mais o livro. O livro agora está atualizado no dia. Exato, está sendo escrito, né? Está sendo escrito. Como liderar sem essa é a playbook, parte né? boa. Essa é a parte boa. Porque tem coisas que a gente questionava do livro. O mercado está mais dinâmico. A força de trabalho está demandando coisas diferentes. O cliente quer uma resposta diferente. O livro está numa versão... Olha que coisa interessante. A gente estava acostumado a ver gerações, né? Vai sair a versão tal do produto. A gente está na versão número tal de tal tecnologia, Sim. de tal celular, de tal coisa. Agora já não existe mais o conceito de esperar um ano, a não ser coisas físicas, óbvio, né? Claro. Mas questões tecnológicas, de software, de sistemas, de interações, é a novidade que vai ser introduzida na semana. Talvez um dia. Por isso que todo dia tem um monte de aplicativo seu que é atualizado aí no celular. Porque não dá para esperar assim, vamos lançar a versão nova do banco daqui a um ano. Não, cara, saiu um negócio novo, saiu uma coisa nova, tem que estar disponível. Então você vê que é muito... Antes dava para planejar, executar, entregar em ciclos mais longos. Eu acho que um grande aprendizado agora da liderança atual é que os ciclos são muito mais curtos. As entregas têm que ser menores e mais rápidas e constantes do que Big Bangs. É muito raro agora, assim, são exceções, projetos Big Bang mesmo. Vamos trocar o core da empresa. Não vai trocar o core não, porque pode ser que no meio do minuto que você desligou a energia para trocar o core, mudou tudo. Liga a energia, corre aí, não dá para ligar de novo. Então a gente acredita muito em coisas que vão ser incrementais, constantes e adaptadas, porque você vai errar. E esses testes ABs, essas pivotagens, não é simples, principalmente para estruturas organizacionais maiores que esperam orientação, Sim. que esperam controle. Por isso essa dicotomia entre startups, que tem muita liberdade, tem muita autonomia e agilidade, e as grandes corporações que não podem fazer essas pivotagens, porque um erro a escala é um pouco diferente de risco e de prejuízo. Mas você começa a ver as grandes corporações bem mais ágeis, né? Todo mundo achava que os bancões iam ser varridos pelas fintechs e os bancões estão voltando com muita força, há várias fintechs somando muito, óbvio, né? Mas várias que não basta uma boa ideia, tem que executar, tem que dar resultado e no final dessa conversa toda pode ter todo projeto inovador, super legal, super bacana, não deu ROI, não vai para frente. Não provou resultado, não escala. Essa realidade nua e crua de gestão, de tomadas de decisão de investimentos, aonde eu apoio, onde é que eu invisto, onde é que eu gasto tempo, mas no final é sobre como trazer resultado, e vários tipos de resultados. Resultados financeiros, resultados para a sociedade, resultados para os stakeholders, resultados como um todo, tem que ter resultado. E agora tudo é mensurado. A percepção, ela é importante. O sentimento, vou para cá porque eu acho que aqui é um caminho, vem da experiência, mas agora muito mais calcado e acessado em informação e mensuração. Irado. Pô, Marcelo, acho que foi uma aula assim, de gestão, né, que tu trouxe aqui agora pra gente, principalmente nessa dinâmica, né, de flexibilidade organizacional, de estratégias até mesmo financeiras, né, para oferecer, digamos assim, para a companhia uma flexibilidade importante nesse cenário de mundo. Eu queria pegar um ponto da tua fala quando você falou das capacidades humanas por detrás de tudo isso, assim, né, te perguntar sobre a cultura IBM, assim, né, como que no dia a dia, da convivência ali com a tua equipe, com o teu time, você traduz isso na prática, né? Você busca traduzir isso na prática e cultivar uma cultura que fomenta a inovação, que de certa forma traz essa resiliência para o dia a dia, porque vamos lá, né? Uma companhia desse tamanho, as pessoas precisam estar compradas com essa mesma narrativa, enfim, todo mundo remando no mesmo barco. Então, como é a cultura da IBM hoje? Como você busca no teu papel de liderança garantir
que esses valores e padrões culturais estejam sendo aplicados no dia a dia ali dentro? Bom, ser o guardião da moral e dos bons isso. costumes. De novo, né? Com 6 gerações trabalhando, ou 5 gerações trabalhando, né? Porque sempre vai pegar aqui um horizonte, é um desafio super grande. O que a gente tem muito orgulho? É muito comum, assim, a gente ouvir de muita gente, por ter muitas pessoas, muita gente entra, muita gente sai, é normal, o saudosismo de quem saiu da companhia. É verdade, eu ouvi muita gente falando isso. Nossa, que eu gostava. A gente tem uma cultura dentro da companhia forte, nós nos chamamos de IBMistas. Quem sai se intitula ex-IBMista. Uhum. Aqui no mercado brasileiro devem ter, que eu me lembre de amigos assim de cabeça, talvez uns 8 ou 9 CEOs de outras empresas de tecnologia ex-IBMistas, que aí vai formando um efeito borboleta interessante. Porque, óbvio, tem N formas de ter saído da empresa, a grande maioria foi bacana, pode ter alguma coisa ou outra que não foi, mas quando vai para o outro lado, esse trabalho que eu também acredito muito, né, que é um momento de conexão e de ecossistema, ao você ter pessoas que conhecem a cultura e conhecem a empresa em outro lugar e respeitam e gostam, a conexão é muito mais fácil. E ela começa a repetir coisas que ela aprendeu aqui e lá. Sim. Então já teve alguns amigos olharam e falaram assim, nossa, eu cheguei aqui, eu estava falando em BMAs com o pessoal daqui, e o pessoal, pô, que você não está mais na IBM. Mas é tanta cultura, é tanto processo, e tanta coisa que nós reconhecemos como valor, e que o mercado reconhece, que nos dá muito orgulho da cultura que a gente tem. Agora, quando entra muita gente nova, como é que você replica a cultura? Na hora que você entra um trabalho que agora é muito mais flexível, como é que você replica a cultura? Na hora que você tem tanta tecnologia nova, como é que você coexiste o que a gente tem muito orgulho de ter feito nessas últimas décadas, mas cocria para o futuro? Então você vê que, de novo, são sempre sob ambidestralidades e essa formação da cultura tem que ser assim. A gente tem muita coisa estruturada que funciona muito bem há muito tempo e a gente gosta muito de replicar. Então, programas de shadow, programas de mentoring, programas que você faz pega uma pessoa por um determinado período de tempo e bota em outra área para conhecer um pouco mais da outra área, que a gente chama de drop-in, é muito legal. Eu, particularmente, comigo, eu faço um almoço com eu e mais 3 pessoas, chamo de Table for 4, que fizeram isso comigo no passado, num evento que eu fui lá fora, eu achei super legal. Eu pego 3 pessoas a mais de áreas diferentes, que a possibilidade deles, eu não pego 3 pessoas que se conhecem, da mesma área. Sim. Então eu pego uma pessoa de uma área daqui, uma outra de lá, outra para cá, eu sirvo como meio de conexão deles, focado em talentos, e aí a gente tenta decantar para que os outros níveis da empresa também façam isso, e aí a gente consegue escalar o olhar e o ouvir, e é impressionante o tanto de informação que você pega, um monte de problema que pode estar atrapalhando a produtividade de alguém que você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, porque a percepção de todo mundo é assim, me deram essas ferramentas, o que eu tenho é isso. E várias vezes você não sabe que se você pudesse fazer uma coisinha aqui a mais, podia aumentar a produtividade da pessoa, só que isso em escala traz um resultado importante. Então esses são mecanismos de estar perto. Então eu passei a vida inteira, a gente tem uma sede aqui em São Paulo, aqui na Tutóia, era um prédio icônico aqui em São Paulo, né? Fica ali na 23 de maio, onde não tinha nenhum prédio. O prédio da IBM foi construído em 77 para 78, tem fotos dele que era o único prédio na 23 de maio. Icônico mesmo. Icônico. Então você imagina que a gente passou, né? Todo mundo entrando, prédio icônico, puta bacana, que o 17º andar era o andar da presidência. Eu, ao assumir a presidência, eu não uso o 17º andar. Porque não adianta eu ficar isolado, com uma salvaguarda, né, do diretor jurídico, diretor de RH, o diretor financeiro, a bancada de secretárias na frente, que era o modelo tradicional de qualquer corporação grande. Sim. De ter o escritório do canto, né, que eles chamavam de corner office, com a secretária impedindo as pessoas de irem falar com você. Sim. Né? E é assim o modelo de a maioria das empresas da diretoria tem ali separado. Eu decidi, tá lá o andar, né, fomos para o mesmo andar que está todo mundo do comercial, numa salinha pequena, para estar ali sentindo o calor, para estar ouvindo, para estar vendo.
que está rolando. Para você ter oportunidade de esbarrar com as pessoas e a pessoa parar e falar com você, ou eu parar para falar com ela e a gente trocar conexões. Então, acredito muito que essa separação de hierarquias, ela tem que ter liderança, tem que ter accountability, tem que ter direcionamento. Não é cada um faz o que quer. Claro. A liderança tem esse nome porque você tem que liderar. Agora, por outro lado, o distanciamento, as separações, isso é opcional. E a gente tem visto que para ganhar o engajamento, para ter essas gerações mais novas, elas se conectam muito mais com as pessoas do que com as marcas. É só ver marketing. Um post da IBM performa menos do que o meu post. Porque as pessoas querem ouvir de pessoas. Me fala da tua experiência. É diferente de estar uma marca vendendo um produto, um serviço. Então as conexões todas mudam. Então a forma de se expor, a forma de conectar muda bastante e isso tem um efeito muito poderoso. Seja em momentos, dias de luta e dias de glória, né? Dar o pace. Acho que o papel da liderança também tem coisas que são constantes. Você tem que pintar a realidade e dar esperança. Você tem que dizer como as coisas estão e mostrar como a gente imagina que sai do outro lado. Agora, por outro lado, a gente não é dono da verdade. A gente tem que estar ouvindo, pegando feedback e percebendo se a realidade do Brasil é diferente de alguma coisa lá de fora, que eu tenho que brigar para aqui ter um tipo de exceção, para um tipo de abordagem diferente. Sim, eu não vou ter todas as ideias do mundo. E não posso. Então aqui, talvez o meu mantra agora nesses últimos tempos é sobre escalar a gente. É como que a gente pega pessoas que possam ter oportunidades de desenvolvimento. E aqui a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre o que é ser experiente nos dias de hoje. Não é ter muitos anos de trabalho, muitos anos na empresa, muitos anos na profissão. Na minha opinião, experiência você adquire por experimentos, para fazer um trocadilho de palavras. Você pode fazer a mesma coisa durante muito tempo, você vai ser experiente em uma tarefa, pouco experiente como gestor. Agora, se você está exposto a vários momentos, a vários desafios, a várias dificuldades ao longo da sua carreira, você pode ter pessoas que tenham menos idade, muito experientes. E não é sobre um ou outro, porque a gente tem profissionais dentro de casa com 50 anos, benchmarking global, e que estão servindo de referência para quem está entrando. Uhum. E se esses caras também não estão abertos a ouvir e ver essa nova geração que está chegando, eles são os novos tomadores de decisões do que a gente vende. Não, e aqui é a exposição também, né? Se eles não se expuserem, eles vão perder uma oportunidade de experiência também, Total. né? É muito, muito rico isso. Adorei esse conceito da exposição e experiência. E outra, né? Essas pessoas são as que vão lidar e vão viver ou já estão começando a conviver com os agentes de IA, que é uma outra experiência que essa, garanto que novos e dos mais novos aos menos, dos mais experientes aos menos experientes, vai ser novidade para todo mundo, né? Imagina que agora vai virar o conceito de trabalho híbrido, não vai ser mais sobre localidade. Não. Vai ser entre trabalhadores humanos e agentes assessorando as atividades deles. E muda tudo. Muda tudo. Como é que você remunera uma pessoa desse jeito? Como é que você contrata o serviço de um terceiro? De uma empresa contratando uma outra empresa, como é que muda a remuneração do pagamento? É pelo valor agregado ou pelas horas trabalhadas? Começa a mudar tudo, hein, gente? E eu acho que essa é a beleza do modelo. De você estar atento, que pode vir alguém com uma ideia super diferente, disruptar o mundo aí de uma hora para outra, mas, de novo, é sobre adaptar, é sobre estar atento ao que está acontecendo, porque era muito cômodo para uma empresa, uma marca forte, cultura estabelecida, com alguma perenidade estabelecida, mas eu acho que, assim, talvez o grande privilégio que eu sinto de estar na IBM nesse momento é que em 107 anos de Brasil, vocês imaginam quantas ondas a gente pegou? Não. Tantas revoluções tecnológicas, tantos momentos políticos, tantos planos econômicos, tanta coisa acumulada ao longo desse caminho. É óbvio, né, que isso aqui não vai acumulando. Não é a empresa que tem o conteúdo, não é a empresa que tem a gestão. Mas isso acaba sendo permeado em processos. Mas essa experiência de saber que estamos em momentos turbulentos, mas que depois da tempestade vem uma bonança, e como que você tem resiliência econômica, financeira,
estabilidade empresarial e confiança no mercado para que nesse momento não quebra. Mas você olha e fala assim, uma característica nossa é pivotar, é olhar e adaptar. A gente podia ter parado nas máquinas de tabular. Melhor, nas máquinas de fatiar frios, nas máquinas de tabular, nas máquinas de escrever, nos mainframes, nos PCs e etc e tal. E o ponto é como é que a gente vai juntando isso tudo. Não tem mais máquina de escrever, não sei lá na estante para mostrar que tinha uma, mas é sobre como vai somando essas experiências e passando. Também é um negócio muito interessante, assim, ou a gente passa a experiência e dá oportunidade para os líderes que estão sendo formados adquirirem experimentos que ele perceba que deu certo ou que ele deu errado. Só falar não resolve, só fazer um treinamento não resolve, tem que estar no front vendo o que é que acontece. Só assim que a cultura permeia e é adaptada. Os valores não mudam, a gente tem as nossas crenças muito bem estabelecidas, né? A gente quer ser o catalisador para o mundo funcionar melhor. Então isso aqui é uma proposta bold nessa discussão, né? A gente se envolve pessoalmente para os resultados acontecerem, a gente confia em quem está junto conosco. Isso aqui não muda, mas fazer negócios de forma ética não muda. Fazer bem, você faz sempre. Então não tem atalho, não tem shortcut para dar certo no longo prazo. Agora tem que fazer certo hoje para estar perene mais tempo. Agora, de novo, também não é sobre sentar no berço esplêndido e achar que você sabe tudo, claro, e achar que já viu de tudo, porque já vimos muita coisa. O que está vindo daqui para frente, o que a gente está passando agora, talvez tudo está muito mais agudo. Sim. E eu acho que, assim, começamos a nossa conversa, né, de onde eu vim, mostrando eras certinhas de tecnologias ou de negócios ou da sociedade. Hoje a gente está vivendo um somatório de eras ou de ondas. Sim. Então, se antes era assim, olha, não tem conectividade, agora tem conectividade. Não tem mobilidade, agora tem mobilidade. Não tem mais como ganhar produtividade, aí vem IA. Pensa que agora você está somando tudo. Você soma mobilidade, você soma dados, você soma IA, soma as mudanças como sociedade, soma incertezas do mundo. E como é que você pega esse monte de coisa junta e traduz em algo que faça sentido para os clientes e para a sociedade, para continuar gerando valor para a companhia e para os acionistas. Muito irado. Muito mais fácil falar do que fazer. Parece mas, sim, né? eu acho que, de novo, o ouvido aberto, a humildade de reconhecer que você tem que estar aprendendo o tempo todo, não é simples, não é natural de muita gente, mas quando você entende que assim, você precisa dessa humildade, você precisa dessa curiosidade, você precisa aprender para se desenvolver, é libertador, cara. Que aí você olha e fala assim, você pode me fazer uma pergunta e eu fico super tranquilo de te falar, não sei. Era muito difícil para um líder falar, não sei. É muito difícil você se expor numa vulnerabilidade de falar, eu não sei. Agora é um período de tantos. Agora, assim, tem tanta coisa nova que se o cara falar para você que sabe tudo no detalhe hoje, desconfie. Perde a credibilidade, perde a confiança, perde a relação. Boa. Você vê que a vulnerabilidade cria conexões e confiança. E no passado você só queria confiar com quem tem respostas. Agora eu acho que é muito sobre a gente aprender a fazer perguntas. Até porque se a dificuldade antes era como é que eu tenho a informação agora já existe. Para brincar com a IA, não é mais sobre carregar coisa na IA. Isso aí a gente sabe fazer, agora tem que ter a governança e o guardrail. Agora é sobre fazer perguntas. Sim, sim. Perguntas simples, respostas genéricas. Prompts bem feitos, respostas sofisticadas. E todo mundo vai ter mais ou menos o mesmo tipo de ferramenta. A diferença entre a sua resposta e a sua vai ser o quão preciso, o quão detalhado, o quanto você conhece do assunto para pedir a resposta. Diferente de olhar e falar assim, não conheço nada, me fala um pouquinho sobre IA. Aí vai vir um monte de coisa genérica. E esse é um negócio muito bacana, porque talvez a gente está entrando num momento de hiperconectividade e hipertecnologia que o fator humano é o diferencial. As pessoas que souberem escrever melhor, perguntar melhor, analisar melhor, vão fazer os melhores prompts, e não os técnicos que conhecem os comandos mais eficientes. Olha que interessante. No mundo de hiper
inteligência artificial começando a acontecer, as pessoas com olhar humano vão conseguir fazer trabalhos melhores do que as pessoas sistemáticas, porque a sistematização dá para ser automatizada. Muito irado, Marcelo. O tempo todo falando com você, Pois não é. quero parar. Não, a gente ficaria aqui, pô, a tarde inteira praticamente trocando ideia, Marcelo. Queria te agradecer muito, tô olhando aqui o nosso tempo, sei que a gente tem um tempo restrito, mas, cara, muito obrigado por essa aula de liderança, gestão, e visão de mundo, assim. Eu acho que, bom, eu acompanho aqui a Lara em alguns das bate-papos, acho que esse aqui foi uma conversa super rica, super profunda. Obrigado. E mais que tudo, de muita verdade, assim, em saber o que as restrições do papel de liderança atual e, sobretudo, a consistência nas ações, assim. Então, parabéns pelo trabalho na IBM, obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar tantos ensinamentos com a gente, Prazer cara. estar aqui com vocês. Lara, Obrigado pelo convite. Depois a gente decanta em mais papos, que é tanto Com assunto certeza. num episódio só. A gente quebra em outros depois. Muito obrigado. Sem pelo palavras, porque eu continuaria aqui com você, mas olha, muito obrigado de verdade. Agradecemos também a sua equipe também que nos facilitou esse encontro. Agradeço também a nossa equipe aqui da MIT Sloan Review. Obrigada a você, Doug. obrigado, Lara. E a gente se encontra em outras oportunidades. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E você confere este e outros episódios no nosso canal no YouTube, no Spotify e também no nosso portal mitsloanreview.com.br. Até lá, até a próxima.